Então, para quem chegou agora aí, boa noite, graça e paz, bem-vindos a esse tempo aqui onde nós vamos compartilhar com você. Eu quero compartilhar com você uma palavra. Então, mais uma vez, aí abre o teu coração para receber aquilo que Deus tem para você nessa noite, tá? E eu vou ministrar, querido, uma palavra que tem como título Proatividade como sinal de maturidade. Ok? Proatividade como sinal de maturidade. Queridos, entenda uma coisa. Maturidade, eu não vou falar agora sobre maturidade, tá, queridos? Porque ela é um campo muito amplo. Mas dentro desse campo tem pelo menos um ponto que nós temos que colocar, que é a proatividade. O que é proatividade? É a pessoa que tem iniciativa. O que é uma pessoa proativa? É uma pessoa que tem iniciativa. Sabe aquela, é uma música que todo mundo conhece aí, que é aquela, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Todo mundo conhece, né? Não é o louvor, mas isso aí é uma música popular. Todo mundo conhece essa música aí, e é exatamente isso. A pessoa toma iniciativa. Tem coisas que não dá para ficar esperado e sentando esperando acontecer. Tem que ter iniciativa, e essa iniciativa chama-se proatividade. A pessoa se levanta e vai fazer aquilo que precisa ser feito. Agora, dentro da maturidade, nós precisamos entender uma coisa, queridos. Veja bem, nem todo mundo que é proativo é maduro. A maturidade cristã, ela é algo necessário para a vida de todo crente, pessoal. É necessário uma pessoa que a maturidade seja algo muito forte na nossa vida. Paulo fala isso. Quando era menino, pensava as coisas de menino, mas não dá para pensar como menino a vida inteira. Nós temos que crescer e temos que amadurecer. Mas eu não vou falar disso para você agora. Nós temos até uma classe na igreja, no nosso CFD, que é uma classe específica para tratar de maturidade. Agora, é necessário que a gente entenda o seguinte: nem todo proativo ele é maduro. E aí, amado, você está num problema. Porque quando o camarada ele é proativo, ele toma iniciativa, mas não tem maturidade, é um problemaço. Porque vai dar problema. Porque ele vai fazer coisa que não era para fazer, vai fazer da maneira errada, da forma errada, no momento errado, embora com muita boa intenção, né? Pessoa proativa, e é um problema, porque uma pessoa proativa e imatura vai gerar problema para ele e para outras pessoas. Com certeza. Então nem todo proativo ele é maduro. Agora, uma pessoa que está caminhando para a maturidade, ela precisa ser proativa. Ela não pode ser somente o tempo todo reativo, é aquele que apenas reage. Tem que ser uma pessoa proativa, aquele que faz, aquele que dá o passo, né? Então isso é a proatividade. E nós vamos entender então, querido, dentro da maturidade, porque se você quer ser um servo de Deus, um discípulo maduro, um discípulo de Jesus, buscando maturidade, você vai precisar ter proatividade na sua vida. Não pode ser aquela pessoa inerte, não pode ser aquela pessoa passiva. Nós temos que ser homens e mulheres proativos no reino de Deus, proativos no projeto de Deus na nossa vida, proativo na nossa família, proativo no nosso trabalho. Agora, como pano de fundo, é a maturidade, tá? É a maturidade. Porque, como eu disse, se não buscar maturidade, somente for proativo, vai gerar problema, tá? E nós vamos aprender com o mestre aqui. Eu quero ler alguns versículos com vocês, tá? Porque nós vamos aprender com o mestre, nós vamos aprender com Jesus aqui algumas situações da vida de Jesus. Eu vou ler com vocês 3 textos, tá bom? Vou ler com vocês Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4, ok? Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 18. Olha só.
caminhando junto ao mar da Galileia, viu os dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Então, nós temos nesse texto aqui, queridos, o que nós temos? Jesus chamando os seus discípulos. Jesus formando a sua equipe que iria impactar o mundo. Ok? Agora nós vamos ler o versículo 23. Mateus 4, 23. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui. Corria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. O que nós temos agora nessa situação? Nós temos Jesus, sabia da sua missão, que era pregar o evangelho do reino, e ele sai, olha só, ele percorre a Galileia, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas o evangelho do reino, curando as pessoas. Então, querido, ele sabe que ele precisa ir até as pessoas, ele vê a necessidade das pessoas e ele vai atrás, ok? E ele então dá o seu passo, e ele sai, vai aí para toda a Galileia, ensinando, curando pessoas, ok? E agora, nós vamos ler no terceiro ponto aqui, Mateus 26, Mateus capítulo 26, o seu versículo 36. Nós vamos aprender com o mestre aqui. Mateus 26, 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeus, que eram Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. O que nós temos nesse terceiro texto? Nós temos Jesus, no Getsêmani, prestes a enfrentar um dos piores momentos da sua vida, dos momentos mais angustiantes da sua vida, porque ali é o momento que ele decide enfrentar a cruz. E ele chama os seus discípulos, e daí chama os seus discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João, e abre o coração com eles. E fala: é o seguinte, a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus está com uma situação aqui emocional. Sua alma está triste, as suas emoções estão abaladas. Ok? Por causa do momento em que ele está passando e vai precisar passar. E ele chama os seus discípulos e fala o seguinte: fique aqui comigo. Fique aqui comigo. Vigiai aqui comigo, estou precisando de vocês. Então Jesus tem uma necessidade e ele fala para os discípulos estarem com ele, ok? Então entenda esses três textos aí de Jesus, o mestre nos ensinando. Pessoal, nós estamos falando de proatividade, agora é necessário que nós entendamos uma coisa, ok? O aspecto provocativo da proatividade é a necessidade. A proatividade, ela parte de uma necessidade. Quando que eu sou ativo? Quando que eu sou proativo? Quando eu identifico uma necessidade. Então, o aspecto que provoca a proatividade é a necessidade. E essa necessidade pode ser uma necessidade do próximo ou uma necessidade própria. A proatividade, querido, ela nasce a partir de uma necessidade. E como eu disse, essa necessidade não necessariamente é minha necessidade,
mas pode ser uma necessidade do outro. Vamos pegar os exemplos aqui de Jesus, tá? Vamos ver como que Jesus foi proativo. No primeiro momento que eu falei para vocês, Jesus chama discípulos para caminhar com ele. Por quê, queridos? Jesus tem uma incumbência de implantar o reino. Ele sabe que não vai fazer isso sozinho. Ele sabe que vai precisar montar uma equipe. O que ele faz? Senta à beira do caminho e fala: Deus, meu Pai, manda para mim uma equipe. É isso que ele faz? Não. De maneira alguma. Ele tem uma necessidade de montar uma equipe, de uma equipe que ele vai ter que treinar, de uma equipe que ele vai ter que discipular, que ele vai ter que caminhar, ok? E daí o que então, o que ele faz? Ele vai atrás para montar a sua equipe, ele não espera chegar. Ele vai montar a sua equipe. Então ele é proativo, ele vê, eu tenho uma necessidade, a minha necessidade é uma equipe. Então eu não vou ficar não vou esperar sentado aqui, não. Eu vou atrás da minha equipe, eu vou correr atrás. Porque se eu quero ter uma equipe de excelência, eu preciso me movimentar, eu preciso chamar pessoas, eu preciso discipular pessoas, eu preciso ir correr atrás. Então ele corre atrás a partir de uma necessidade que ele tinha de formação de uma equipe. Então ele é proativo, ele não fica esperando acontecer, ele vai atrás. Depois que nós temos um segundo momento, logo depois então que Jesus chama os seus discípulos, ele sai por toda a Galileia, ensinando a palavra de Deus nas sinagogas, ensinando o evangelho no reino, curando enfermos. Agora, Jesus, ele vê uma necessidade do outro. Ele vê uma necessidade de outras pessoas. Ele sabe que as pessoas vão precisar ouvir o evangelho do reino. O que ele faz? Ele vai atrás. O que ele faz? Ele vai nas sinagogas onde as pessoas já estavam reunidas e ali ele vai pregar a palavra de Deus. Olha a proatividade de Jesus. E ele vê que pessoas precisam ser curadas. O que ele faz? Ele sai andando e aonde ele vê um enfermo, ele vai curar os enfermos. Então ele vê uma necessidade do outro. Veja bem, olha que coisa maravilhosa. Ele vê uma necessidade do outro, uma necessidade de ouvir a palavra de Deus, uma necessidade espiritual, e ele vai atrás para abençoar. Olha a proatividade de Jesus. Ele vê, querido, no outro uma necessidade física. Ele vê, querido, no outro uma necessidade de cura. O que ele faz? Vai atrás. Ele é proativo. Ele vê a necessidade. Ele tem a solução para a necessidade, que é a cura. E ele vai atrás. Ele vai lá atrás da pessoa. Ele vai atrás de curar a pessoa. Então ele identifica uma necessidade do outro, uma necessidade espiritual, de ouvir a palavra de Deus. Ele vê uma necessidade física, que é uma necessidade de cura, e ele vai atrás também, proativo. Ele toma a iniciativa e vai abençoar as pessoas. Olha como o nosso mestre é proativo, maduro. E nós temos, querido, um terceiro momento. Nesse terceiro momento, Jesus está no Getsêmani para enfrentar a cruz. E ele, querido, está com uma questão emocional. Alguém que vai ter que entregar a própria vida. E daí nós não vamos entrar nessa questão agora aqui, porque senão a gente abre muito aqui, né? Porque entregar a vida para pessoas que ele conhecia, para pessoas como eu e você, que ele conhece a nossa vida, que ele conhece as nossas mazelas, conhece que a gente ia pisar na bola e tal, entregar a sua vida pela nossa vida, sendo que ele não precisaria passar por aquilo como rei, como o homem perfeito, maravilhoso que ele era, né, e continua sendo. E ele vai ter que enfrentar a cruz, e ele está angustiado, a alma dele está profundamente triste, né, o momento onde que ele vai falar para o Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Olha como que a estrutura emocional do Jesus homem está naquele momento. E o que ele faz? Ele chama os seus discípulos. Ele chama os seus chegados, os seus discípulos mais chegados. Ele chama Pedro, Tiago e João e fala para ele: olha, vigiem comigo, fiquem aqui comigo, orem comigo, orem por mim. Querido, Jesus, ele olha para a vida dele e agora ele vê na vida dele uma
necessidade. Percebeu? Em determinado momento, Jesus olha que ele tinha uma necessidade de uma equipe e ele vai atrás, proativo. Depois ele olha para o outro. Ele olha para as pessoas e vê a necessidade de ouvirem a palavra de Deus. Ele leva a palavra de Deus. Ele olha e identifica que as pessoas precisam de cura e ele é proativo, ele leva a cura para as pessoas. Agora, ele olha para si mesmo. Agora ele olha para uma necessidade dele. Agora ele olha para o coração dele. Ele olhava para o coração do outro, agora ele olha para o coração dele. Ele olha para a alma dele e vê uma necessidade dele. Olha só, a minha alma está profundamente triste até a morte. A necessidade dele. E o que ele faz? Ele chama as pessoas para estar com ele. Era uma necessidade emocional, onde os seus discípulos, estando com ele, de certa forma amenizaria isso. Ele fala, fica aqui comigo. E ele fala, vigia comigo, ora por mim. Você percebe que Jesus agora é proativo em relação à sua necessidade? Ele é proativo na necessidade do outro, mas também é proativo na sua própria necessidade. Conseguiu captar aí? Então, pessoal, dentro disso, o nosso desafio como crentes que queremos ser maduros, nós precisamos caminhar para a maturidade. E um aspecto de um crente maduro é ser proativo em relação à necessidade do outro. Assim como Jesus olhou e viu que havia uma necessidade de que as pessoas aprendessem a palavra de Deus, ele saiu para ensinar, de que as pessoas precisavam de cura, ele saiu para curar. Nós temos que ficar sensíveis à necessidade das pessoas e sermos proativos em relação aos nossos irmãos. Pastor, como assim? Querido, se você sabe que seu irmão tem uma necessidade emocional, espiritual, material, olha o tempo que nós estamos vivendo agora, né? Principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo agora, não podemos perder também o pano de fundo da quarentena, não dá para perder. Eu também queria, né? Não aguento mais ouvir falar disso, mas é uma realidade, não podemos esquecer disso. Da situação física, emocional, espiritual das pessoas que estão longe, né, do contato com pessoas. Isso afeta as emoções, isso afeta o psicológico das pessoas. Então tem que estar sensível à necessidade do nosso irmão e ser proativo. Eu preciso estar entendendo qual é a necessidade, porque às vezes a necessidade não é uma cesta. A necessidade de uma conversa, a necessidade de uma ligação, a necessidade é de uma chamada de vídeo, a necessidade é de ligar e conversar algum tempo. Você entende isso? Então eu preciso identificar qual é a necessidade e tomar a iniciativa. Às vezes a gente pensa, eu estou percebendo o irmão que está diferente, eu estou percebendo que o irmão está distante, eu estou percebendo que está longe, e não necessariamente só da sua célula, só da sua igreja. Às vezes você vê nessa situação alguém da sua família, alguém do seu trabalho, algum conhecido seu, amigo, que você olha e fala, eu acho que essa pessoa está diferente, e você vê uma necessidade nela. O que nós temos que fazer como crentes maduros? É orar? Sim. Agora nós temos que ser proativos e buscar, identificar qual é a necessidade do nosso irmão e ver o que nós podemos ajudar. E detalhe, né, querido? Tem muita coisa que você vai poder ajudar, tem muita coisa que a gente não pode ajudar. Tem muita coisa que vai sair do nosso alcance. Tem muita coisa que vai sair, a gente não consegue, nós não temos poder para algumas coisas.
Mas agora, amado, a questão é identificarmos a necessidade do nosso irmão e sermos proativos em relação a ele. E também, como Jesus, teve o seu momento de olhar para o outro, teve o seu momento de olhar para o projeto de Deus, e nós também temos que ser proativos nos projetos de Deus. Queridos, o reino anseia por homens e mulheres proativos para o projeto, para o propósito de Deus. O aspecto provocativo da proatividade é a necessidade. Então nós temos que ver uma necessidade, identificar uma necessidade, e daí nós precisamos ser proativos, porque não adianta eu identificar uma necessidade e não fazer nada. Então nós temos que ser proativos, nós temos que tomar a iniciativa, ok? E daí eu estava trabalhando aqui, nós terminamos de falar sobre a proatividade em relação a outras pessoas, né? Então, nós olhamos para o outro, identificamos uma necessidade no outro e vamos lá então ser proativos para suprir essa necessidade do outro. Agora, queridos, como eu disse, Jesus, ele viu a necessidade do outro, viu. Ele viu a necessidade do reino, viu. Nós temos que ser proativos em relação ao reino. Nós, amados, nós temos um grande projeto deixado por Deus para sermos os implantadores do reino, para continuar a obra de Jesus no reino. Então nós não podemos ser apenas os telespectadores da igreja diante dessa necessidade. Há uma necessidade de implantação do reino e nós precisamos ser proativos. Por isso o convite a cada um, querido, é ser um discípulo que busca crescimento, desenvolvimento, ganhando vidas, cuidando bem delas, sendo discípulo, discipulando pessoas, buscando ser aí, sonhando em ser um líder de uma célula. Aí, quem sabe, amado, voltando, nós vamos ver tanta necessidade e você vai ver tantas pessoas precisando de Jesus e você vai ter que se doar, não tem jeito. Se você for proativo, um crente maduro, proativo, você vai querer ser uma referência na vida dessa pessoa. Então nós precisamos olhar a necessidade do reino, como Jesus olhou a necessidade do reino e foi atrás, montar a sua equipe. E para finalizar, Jesus olhou para a sua necessidade. Ele olhou para uma necessidade emocional e chamou os seus discípulos para estar com ele. Queridos, você precisa ser proativo em relação à sua necessidade. Você precisa ser proativo em relação à sua necessidade, a olhar para você, porque da mesma maneira que o outro passa, da mesma maneira que o outro tem uma necessidade espiritual, emocional, física, nós também podemos ter. Isso acontece conosco, ninguém está isento. E eu tenho, querido, que olhar para a minha vida e identificar se eu tenho algum tipo de necessidade. Como Jesus olhou e falou para os seus discípulos: olha, minha alma está triste até a morte. Minha alma está triste até a morte. Olha, Jesus expondo a sua necessidade. Ele olha para Deus. Então, querido, o crente maduro, ele é proativo em relação ao outro e ele precisa ser proativo em relação à sua necessidade. Então você precisa olhar para a tua vida e ver o que você pode ser proativo em relação à sua vida. Qual é a sua necessidade que você vai precisar de se levantar e fazer alguma coisa. Mas a gente vê por aí hoje, né? Eu vou comentar esses dias de novo de um post aí que colocaram no Facebook. Seu pastor já ligou para você para saber como é que você está? Amados, às vezes a gente está nessa ainda. Nós estamos há anos na igreja, há anos na célula, e com uma necessidade, nós estamos ali com uma necessidade na nossa vida, estamos lá sentados esperando que o nosso pastor ligue para nós,
Você está lá esperando o seu líder ligar para você, está lá com o coração angustiado, tem alguma necessidade, sabe que o seu líder é um canal para te ajudar, o seu pastor, a sua pastora, mas você está lá, sentadinho de braço cruzado, meu pastor não liga para mim, meu pastor não liga para mim, meu líder não liga para mim. Gente, vamos amadurecer, gente. Precisamos amadurecer. Querido, quando eu tenho necessidade de falar com o meu discipulador, eu pego meu telefone e ligo para ele. Já era. Mando uma mensagem para ele, aí, pastorzão, onde é que o senhor está? Posso ligar para o senhor? De vez em quando ele não pode me atender, ele está fazendo outro atendimento. Ele está atendendo a necessidade de outra pessoa. E ele, tem hora que ele fala, pastorzão, pode ligar? Tem hora que ele fala para mim, tal hora você me liga, tem hora que ele fala para mim, daqui a pouco eu te retorno. Então é o seguinte, quando eu olho para uma necessidade que eu tenho, quando eu olho para a minha vida, alguma angústia que está no meu coração, querido, eu não vou ficar aqui sentadinho, esperando meu discipulador ligar, alguém ligar, meu bispo ligar. Não, de maneira alguma. De maneira alguma. O que eu preciso fazer? Eu olhei para a minha vida, identifiquei uma necessidade, eu tenho que ser proativo. Primeira coisa, logicamente, querido, a nossa proatividade tem que nos levar para os pés da cruz. A nossa proatividade primeira é diante do Senhor Jesus. E daí eu vou orar, eu vou buscar, eu vou chorar aos pés do Senhor, eu vou jejuar, eu vou ser proativo em alguma disciplina espiritual, eu vou ser proativo em buscar o Senhor, eu não vou ficar parado. A primeira coisa que eu vou fazer. Agora, veja bem, quando Jesus ele vai no Getsêmani, ele vai orar. Isso não impediu dele chegar e chamar os seus discípulos, mas chegar e falar para eles, olha, vigiem comigo. Eu estou precisando de vocês, vigiem comigo. Então, querido, uma coisa não anula a outra. Então ele foi, conversou com o Pai, abriu o coração para o Pai, mas ele também chamou seus discípulos e abriu o coração, querido. Ele mostrou a sua necessidade. Amado, esse é o caminho. Tá? Então é o seguinte, querido, nada de ficar aí. Eu estou aqui. Ninguém me ligou. Coitadinho de mim. Eu imagino que nessa quarentena tem um monte de gente aí das igrejas. Na nossa igreja não, glória a Deus, aleluia. Mas tem um monte de gente que fica lá. Essa igreja não fez nada por mim, não me ajudou, eu aqui passando necessidade e ninguém vem me ajudar. Às vezes ninguém está sabendo que você está precisando de ajuda, filho. Então, se você está com uma necessidade, seja proativo. Querido, esses dias, eu analisando, pensando na nossa igreja, me veio uma pessoa à mente. E eu avaliei a situação que nós estamos, avaliei o serviço dela e tal, e liguei para ela. E aí, como é que você está? Né? Tal, conversei um pouco com ela. E falei, filha, você está precisando de alguma coisa? E a pessoa me disse, pastor, graças a Deus não. Não está fácil, está difícil de trabalhar, mas graças a Deus eu não estou precisando de nada no momento. Maravilha. Eu fui ver uma necessidade de alguém. Fui ser proativo. Ok. Passa um tempo, essa mesma pessoa, ela entrou em contato comigo. E ela disse o seguinte, pastor, agora as coisas deram uma piorada. Porque essa foi a tendência, né, queridos? E aquele dia eu não precisava. E agora estou precisando. Imediatamente nós podemos, estava ao nosso alcance, é coisa que nós podemos fazer. Nós podemos ajudá-la. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, teve uma parte minha do pastor, teve, de ser proativo, de lembrar de uma pessoa, de analisar e ligar, teve. Mas também essa pessoa, agora imagine só, se essa pessoa não me ligasse, não entrasse em contato comigo, estivesse passando algum tipo de necessidade, e daí no dia de amanhã eu ficava sabendo, né? Pastor fulano, nossa igreja estava com dificuldade, né?
Eu liguei, não estava. Para mim está ótimo. Agora, ela foi proativa. Olhando uma necessidade dela, ela foi proativa. Você entende, queridos? Então, quando ela olhou para uma necessidade do coração dela, para uma necessidade que ela estava passando, ela não tem mais que ficar esperando o pastor ligar, ficar esperando o líder ligar, o irmão ligar. Se você vê uma necessidade, na tua vida, o que você faz? Você tem que ser proativo, como Jesus foi proativo na sua situação. E daí, amados, não é somente uma questão material, uma questão aí de um alimento, é olhar para o coração. A necessidade de angústia de Jesus não era material, a necessidade de Jesus era emocional. Olha só, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai e vigiai comigo. Então, querido, quando você olha para a tua vida e vê que você está com uma necessidade emocional, está com o coração angustiado, está aí ficando mais preso, se você talvez faz parte do grupo de risco, não consegue sair muito, né, não pode sair mesmo, e daí você está aí, fica dentro de casa, já está entediado, e isso pode trazer sérias complicações emocionais, até espirituais, psicológicas. O que você vai ficar aí? Poxa, ninguém lembra de mim. Todo mundo se esqueceu de mim. Ai, que irmãos é esse? Que célula é essa? Que igreja é essa que ninguém lembra de mim? Não, meu amado. Se você tem uma necessidade emocional, espiritual na sua vida, você tem que ser proativo. Vai atrás. Se ninguém liga para você, ligue para todo mundo. Entendeu? É assim que se faz, querido. Por isso que eu estou trazendo a proatividade no campo da maturidade. Porque o crente maduro é esse. O crente maduro, ele olha para a sua necessidade, ele não vai ficar choramingando pelos cantos. Ele olha para a sua necessidade e ele vai, eu preciso fazer alguma coisa. Da mesma maneira que ele quer fazer algo por alguém, ele precisa fazer algo para si mesmo. Jesus, ele curou. Jesus, ele libertou. Jesus, ele deu pão. Jesus, ele deu ombro. Jesus restaurou a vida de pessoas. Agora, quando ele precisou, ele chamou meus discípulos. Vem aqui. Vem cá comigo. Minha alma está profundamente triste. O coração apertado. Vou passar por um momento muito difícil. Estou precisando de vocês. Vigie aqui comigo. Os abençoados não vigiaram, dormiram, né? Mas Jesus foi proativo. Então, querido e querida, caminhe para a maturidade. E um dos sinais da sua maturidade é a sua proatividade. Se você é daquelas pessoas que vê a necessidade de alguém ou sua própria e fica se lamentando sem sair do lugar, e não é proativo, você precisa buscar maturidade. Porque a proatividade é um dos sinais de maturidade. Então, meu amado, se há uma necessidade na sua vida, filho, se você está passando por algum momento, eu sei que o momento é difícil para todo mundo, em todas as áreas, emocional, espiritual, física, material, é uma luta e é mesmo, queridos. Sabe o que você faz? Não fica esperando. Você é agente da sua história. Jesus foi agente da história, os discípulos foram agentes da sua história. Você é agente da sua história e você só se torna agente da sua história quando você tem coragem de ser uma pessoa proativa e toma iniciativa e corre atrás. Aleluia! É isso que você precisa fazer. E é isso que você vai fazer em nome de Jesus. Amém, queridos? Então guarde essa palavra. Proatividade como sinal de maturidade. Deus quer você como cristão maduro. Deus quer você crescendo a cada dia. Tá bom, amado? Então não fique aí no seu canto, não. Você não pode sair. Você não pode caminhar. Você não pode...
mas você pode entrar em contato conosco. E glória a Deus que nós temos uma igreja maravilhosa. Nós estamos aqui como pastores à tua disposição, naquilo que nós podemos fazer. Tem coisas que nós não podemos fazer, mas que não é aconselhável fazer no momento. Agora, naquilo que nós podemos fazer, nós vamos fazer o nosso melhor para a sua vida. E você faça o melhor para a sua vida também e para a vida de alguém. Vamos aprender com o Mestre, Jesus. Jesus é proativo. Precisou de uma equipe, correu atrás e formou. Ele tinha uma incumbência no reino. Ele não ficou esperando sentado. Ele foi e deu a sua vida para isso. Quando ele olhou e viu a necessidade a necessidade das pessoas de ouvir a palavra, de ser curada, ele foi. E quando ele olhou para a sua necessidade, ele também pediu ajuda. Ele foi humilde, abriu o coração. E é isso que você precisa fazer. Então, amado, Deus abençoe a sua vida, filho. Está com alguma necessidade? Conversa com o seu discipulador, conversa com o seu líder, conversa com os seus pastores. Mas não sofra sozinho, filho. Tá? E seja um canal de Deus para a vida de outras pessoas. Caminhe para a maturidade, sendo um filho proativo. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar?